Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa Live Fé, nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas, e nós cremos que Deus tem o melhor para a nossa vida aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. A voz que vai falar na live é minha, mas a palavra é de Deus, e nós pedimos, que ansiamos, anelamos, que o Espírito Santo coloque as suas palavras na nossa boca, que nós possamos falar somente aquilo que é necessário, somente aquilo que edifica, somente aquilo que abençoa, que traz paz, traz alegria, traz direção. Seja bênção em nome de Jesus. Estou aqui com meu grande amigo Gilmarzão. Estamos juntos, Gilmarzão. Gilmarzão, grande amigo meu lá de Terra Boa, Paraná. Grande abraço, Gilmarzão, tamo junto, né? Pensa demais. Vamos aí, o pessoal vai entrando e a gente vai saudando, né? Já já nós vamos orar, já já nós vamos para a palavra de Deus. E eu sei que vai ser bênção, em nome do Senhor Jesus. Família Jordão, né? Entrou ali, não sei se é a irmã Simone ou irmão Alessandro, viu? Irmão Alessandro, paz, Senhor, irmão Alessandro, Deus abençoe. Família Jordão são meus irmãos em Cristo aqui, irmão Alessandro, sua esposa, Carol, Vinícius, né? Família abençoada e bendita no Senhor, irmãos que congregam comigo aqui. A minha esposa, né? Minha esposa está assistindo lá de casa. Ó Senhor, Lane, Deus abençoe. Hoje meu assessor aqui é o Isaac. O Isaac está aqui comigo assessorando eu, olha lá. E estamos aqui debaixo da bênção de Deus. Já nós vamos orar. Irmã Simone, pastor irmã Simone, Deus abençoe. Simone, esposa do nosso irmão Alessandro. Vamos orar, né, gente? E pedir o favor de Deus para nossas vidas aí, em nome de Jesus. Flávio Santolim, grande abraço, Flavião, tamo junto. Flavião também é nosso irmão em Cristo aqui, aliança de fé. Flávio, a Franciele, Mateus, família bendita e abençoada no Senhor. Vamos orar, né? Quem já entrou aí, meus irmãos em Cristo, puder compartilhar essa live, né? Abençoe a vida de alguém, seja você um canal de bênção. Amém, Flavião, tamo junto. Seja você um canal de bênção, abençoe, chame alguém para compartilhar, para assistir, manda um link, faz um convite, compartilha, né? Vamos falar coisas muito abençoadas hoje aqui da parte de Deus aí, guiado pelo Espírito Santo, e vai ser bênção em nome de Jesus. Quem puder compartilhar, é uma coisa muito boa. Enquanto isso, nós vamos orando, o pessoal vai entrando também, né? Diácono Isacélia, Diácono Augusto, família Cardoso, Valéria, Thaís, meus irmãos em Cristo aqui também. Grande abraço para vocês, sejam saudados na paz do Senhor Jesus. Oremos, vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai do Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento na tua presença, Pai. Nenhum mal tem poder nas nossas vidas, ó Pai. Nós repreendemos, Senhor, todo mal, que todo mal, ó Senhor, saia na autoridade do nome de Jesus. Nenhum mal tem poder na nossa vida, nas nossas vidas, Senhor, física, material, espiritual, todo levante das trevas, tudo que não vem de Deus, Pai. Nós repreendemos que saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Enche-me, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus. Nenhuma obra do diabo, das trevas, tem poder sobre a minha vida, na vida dos meus irmãos que vão assistir essa live, na vida, Senhor, das pessoas que vão assistir essa live, os que vão assistir agora, os que vão assistir depois. Todo mal seja rechaçado de cada casa onde essa live está entrando agora. Todo espírito de miséria, todo espírito das trevas, todo espírito de morte, todo espírito contrário, tudo que não vem de Deus agora, em nome de Jesus agora, aonde essa live estiver entrando agora, seja quebrado, saia na autoridade no nome de Jesus. Eu declaro vida e vida em abundância, saúde, paz, alegria no Espírito Santo, provisão de Deus, agir de Deus, que caia por terra, que seja queimado agora
em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, seja queimado agora todo mal agora nos lares, todo ataque das trevas, seja queimado, que saia na autoridade do nome de Jesus, seja desfeito toda obra maligna das trevas contrária, saia na autoridade do nome de Jesus, e nós declaramos a saúde, a paz, a bênção, a alegria, o domínio do Senhor nos lares, nas casas, que saia na autoridade de todo mal, em nome de Jesus, que haja saúde, que haja paz, que haja agir do Senhor, que seja quebrado toda a armadilha diabólica, que seja desfeita toda a armadilha diabólica, tudo que não vem de Deus já foi desfeito, está sendo desfeito agora, todo o trabalho, toda a obra maléfica, toda a macumba, feitiço, feitiçaria, todo mal, em nome de Jesus seja desfeito agora, que saia na autoridade no nome do Senhor Jesus, e nós declaramos a saúde, a paz, a bênção, a alegria no Espírito Santo, a paz do Senhor que excede o entendimento de cada lado e cada casa, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Marcos Lopes, boa noite, paz do Senhor. Marcos, Deus abençoe você, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos. Começamos aí com oração de libertação, né? Eu creio que o Espírito Santo já está agindo no nosso meio. Paz do Senhor, Valéria, Deus abençoe, seja bem-vinda. Que a paz do Senhor que excede todo entendimento seja no nosso coração, na nossa vida, e que o poder do Espírito Santo já libertou lares essa noite aí. Já houve libertação do Senhor essa noite aqui nessa live, em nome de Jesus. Paz do Senhor, Mames, Deus abençoe. Minha mamãe entrou ali também. Um grande salve para você, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus. O tema da mensagem que nós vamos falar hoje, da palavra, é reconhecendo a voz de Deus. Reconhecendo a voz de Deus. É muito importante a gente saber, entender princípios espirituais, e nós vamos entender isso melhor, vamos trabalhar esse assunto um pouco hoje aqui. Nenhum mal tem poder, né? Na nossa vida nós já queimamos todo o mal, em nome de Jesus. Que haja paz, libertação, transformação. Nenhum mal tem poder, nós já repreendemos, que saia, em nome de Jesus. Nada vai atrapalhar o agir do Senhor na pregação da palavra de Deus aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Reconhecendo a voz de Deus, o tema que nós vamos falar um pouco hoje aqui, no livro de Hebreus, capítulo 1, no versículo 1, livro de Hebreus 1, versículo 1, diz assim: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais, no caso aqui os hebreus, o livro de Hebreus é um assunto que uma carta para o povo de Deus, para o povo hebreu. Provavelmente tenha sido Paulo que escreveu essa carta, não é algo absoluto, que não está escrito na carta que foi ele, mas pela linguagem a maioria dos teólogos dizem que tenha sido Paulo. Então o escritor dos Hebreus manda uma carta para o povo de Deus. Os hebreus eram o povo de descendência de Abraão, povo judeu. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais, ou seja, os antepassados lá dos hebreus, por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, Ele falou por intermédio do seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas, e por meio de quem Ele fez o universo. Pastor Irmã Rose, boa noite, Deus abençoe, seja bem-vindo. Agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do seu Filho. Nos dias atuais, falou através de Cristo, de Jesus. Jesus é a palavra de Deus, a quem Ele deu todas as coisas, e por meio de quem Ele fez o universo, e tudo quanto nele existe. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas, e por meio de quem Ele fez o universo e tudo quanto nele existe. No Antigo Testamento,
Deus falava através dos profetas. E era assim, teve uma época que não tinha a lei ainda de Moisés. Depois de um certo tempo, no Êxodo ali, Deus dá os 10 mandamentos. A partir dos 10 mandamentos começa a ter a lei e a observação da lei. E quando alguém queria saber, a conhecer a vontade de Deus, consultava um profeta. Então a pessoa ia, alguém que era cheio do Espírito Santo, que no Antigo Testamento era consagrado, pelo menos 3 tipos de pessoas para funções, e eram ungidos para essas funções, que era sacerdote, depois da lei de Moisés ali, depois que foi criado o sacerdócio, sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, profeta e rei. Eram as 3 condições que as pessoas eram ungidos para fazer uma missão ali, uma missão na terra. Pastor Ana, Deus abençoe, seja bem-vindo. Ali entre os judeus. Então era ungido com óleo o profeta, sacerdote e rei. Essas 3 categorias de pessoas eram ungidos, recebiam a unção, era derramado óleo sobre a sua cabeça. Então essas pessoas tinham funções especiais. Rei, profeta e sacerdote. O rei tinha recebido uma autoridade para governo, para governar a nação de Israel, eu estou dizendo, né? O profeta, ele era para receber a palavra de Deus e passar para o povo. E o sacerdote é aquele que levava, carregava a função tanto de cuidar da parte da expiação do pecado, como de interceder também pelo povo, através da expiação, mas também através da oração, também através de conselhos, como no caso de Eli, na Bíblia a gente vê Eli dando conselhos ali, para Ana, por exemplo. Samuel foi um dos profetas, e também sacerdote, né? Samuel exerceu mais de uma função, né? E então era assim que esses homens consagrados por Deus passavam as informações de Deus para o povo. Então sempre que alguém queria consultar a Deus, buscar a Deus uma consulta e entender a vontade de Deus, passava-se normalmente poderia em situações também passar pelo rei, mas na maioria das situações era sacerdote ou profeta. Antes da lei de Moisés, Deus tratava diretamente com o homem, como no caso de Abraão, como no caso do próprio Moisés, na sua chamada, né? Deus falou com Moisés. Mas a partir do momento que foi tendo a escrita, Deus foi dando os mandamentos escritos, cada vez mais foi diminuindo essa questão de consultar a Deus. Wagner, paz Senhor, Deus abençoe. Cada vez mais foi diminuindo essa função, essa questão de consultar a Deus de uma maneira direta, passando por um sacerdote, por um profeta. Quanto mais foi sendo escrito a palavra, Wagner, paz Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo. Quanto mais foi sendo escrita a palavra, quanto mais a palavra foi sendo completada, né? Depois, quando termina a dispensação do Antigo Testamento, já tinha toda a partir de Moisés já tinha, né, na verdade, todo o conselho do Senhor em comportamento de Israel, comportamento que as pessoas deviam ter, comportamento que o rei deveria ter, comportamento que o sacerdote devia ter, comportamento que as pessoas deviam ter umas com as outras. A lei veio alinhando e colocando tudo isso em ordem já no Antigo Testamento.
Mas a lei ficou enferma, porque a lei ela era espiritual e o homem é carnal. E aí o que acontecia é que muita parte espiritual da lei, os homens não conseguiam fazer. E aí tinha uma questão assim, né? Deuteronômio 28, por exemplo, atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar. A voz do Senhor teu Deus já era dada ali já está sendo dado através do mandamento, está dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí de 28:15 em diante, mas se não atentares para ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje vos ordeno, todas as maldições virão sobre ti e te alcançarão. E as bênçãos foram emitidas do monte Gerizim, e as maldições do monte Ebal. Porém, o homem sempre derrapava em alguma parte da lei e estava sempre caindo em contradição, de alguma forma, e, querendo ou não, as maldições alcançavam as pessoas nessa situação. Mas a Bíblia diz em Gálatas 3:13 que Cristo nos redimiu da maldição da lei, porque maldito que foi pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por nós, quando ele morreu na cruz. Ele se fez maldição por nós, ele se fez maldito, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Gentios são as pessoas que não são judeus, estão fora da aliança, que estavam fora da aliança inicial de Abraão. Mas em Cristo, a Bíblia diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, porque maldito que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e para que por meio da fé nós recebêssemos as promessas do Espírito. Então, por meio da fé hoje, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. E naquele tempo, Romanos 10:17, a maioria das pessoas não sabiam ler. Então, a maioria, elas não sabiam ler. Então, a fé vinha somente pelo ouvir para a maioria. Ouvir a palavra de Deus, porque a maioria não sabia ler, não tinha acesso à educação, à leitura. Hoje a fé vem tanto pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, quanto a leitura da palavra de Deus. Então, quando eu li aqui, há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Mas agora nos dias atuais ele nos falou por intermédio do seu Filho, é a palavra, a quem ele deu todas as coisas, e por meio de quem ele fez o universo e tudo quanto nele existe. Então eu estava dizendo aqui, quanto mais a palavra foi sendo escrita, vem tendo a orientação de Deus para a nossa vida através da sua palavra, seja na leitura da palavra, ou a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Hoje, depois que o cânon da Bíblia foi fechado, Velho Testamento e Novo Testamento, a Bíblia diz assim: toda a Escritura, toda, é inspirada por Deus, é útil para o ensino. Então, nós vamos ler na palavra, tendo a compreensão. É claro que nós sabemos que tem coisas que são do Antigo Testamento. Ela é útil para ensinar, até para os dias atuais, para a gente entender como se deu os acontecimentos da palavra de Deus. Mas é lógico que tem coisas partes da lei que ficaram no Antigo Testamento. Agora, o que acontece? Como o cânon foi fechado, Deus não está falando coisas exclusivas além do que já está escrito. Aí vem Jesus e fala assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Pastor, o senhor é cessacionista? O que é cessacionista?
Cessacionista é uma linha teológica dos reformados que dizem que os dons cessaram no tempo dos apóstolos, que hoje não fala mais em línguas, que hoje não tem mais interpretação de línguas, que hoje não tem mais o dom da profecia. Não, eu não sou cessacionista. Eu creio que, no que diz a palavra do Senhor, que esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, beberão alguma coisa mortífera dano algum, pisarão serpentes e escorpiões, por a mão sobre os enfermos eles serão curados. Eu creio que os dons são ativos. Porém, sempre que eu for hoje usar qualquer tipo de dom espiritual, cânon fechado, Bíblia já, né? Você vê Apocalipse 22, olha o que diz Apocalipse 22, olha só. Declaro a todos aqueles que ouvem as palavras desse livro: se alguém acrescentar qualquer coisa ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a ele as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer parte dessas profecias, Deus tirará sua participação na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Então aquele que disse todas essas coisas declara: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Apocalipse 22, 20, né? Que está falando que se alguém tirar ou acrescentar algo, inventar algo, mudar, tirar ou acrescentar ou alterar, mudar de alguma forma, né? É maldito, que receba as pragas descritas nesse livro. Ou seja, não há então nenhum outro meio que Deus possa falar conosco hoje contrariando a palavra. Então, existem os dons espirituais hoje. Eu posso reconhecer a voz de Deus hoje? Sim, o principal meio de Deus falar conosco hoje, é por isso que é bom explicar isso bem legal na primeira parte, que eu vou pular para outra parte e aí eu vou aprofundar. Deus pode falar conosco de outras formas hoje? Deus pode falar conosco de outras formas hoje, porém, qualquer outro meio que Deus for falar conosco hoje, Deus pode falar conosco através de sonho? Hoje? Pode. Claro que nem todo sonho é espiritual. Todos nós sonhamos, todos nós sonhamos todo dia. Todos nós sonhamos todo dia. Todo mundo tem sonho todo dia. Está dormindo e sonha. Tem sonhos que você lembra, tem sonhos que você não lembra. Dentro dos sonhos que você lembra, tem sonhos que pode ser do muito estudar, do estresse, do esgotamento. Pode ser que você se alimentou antes de dormir e comeu alguma coisa, né? Eu brinco aqui na igreja, comeu um x-tudo, foi dormir, sonhou, está achando que é revelação, né? Não, isso já pode ser por outro motivo, né? Pode ser por outro. Mas Deus pode falar através de sonhos? Sim. Primeiro, Deus não vai falar conosco através de sonho algo que a gente não consegue entender. Se for alguma coisa diferente, como aconteceu com Nabucodonosor, teve um sonho lá atrás que era diferente, Deus vai preparar, como preparou Daniel, para ter a interpretação. Ele vai orar a Deus, vai buscar a Deus, ou Deus vai dar a interpretação para você do sonho, ou Deus vai usar alguém que seja que possa ter essa interpretação, se for algo espiritual. Amém? Então assim, Deus pode falar através de sonho? Pode. Sempre vai ter que ser bíblico, nunca pode ser contrário à palavra de Deus. Nenhum tipo de sonho pode ser contrário à palavra de Deus. Deus pode falar comigo usando o dom da profecia, usar alguém cheio do Espírito Santo, que fala em línguas e interpreta
pode falar comigo através da dom da profecia? Pode falar. Pode ser um instrumento? Pode ser um instrumento. Nunca vai ser contrário à palavra de Deus. Que quando eu recebo uma profecia de alguém, Deus usa alguém para falar comigo, a Bíblia manda eu julgar as profecias. A Bíblia manda eu julgar as profecias. O que é julgar as profecias? Analisa, filho, se a profecia é bíblica, se não é. Se você não tem certeza daquilo, se é algo que Deus não falou, normalmente quando Deus usa o dom da profecia para falar com alguém, é porque às vezes é algo que Deus já falou de outras formas, e às vezes a pessoa não está entendendo aquilo, e Deus pode usar o dom da profecia. Mas aí você faz o que? Julga as profecias, analisa se a profecia é bíblica, se ela vem de Deus ou não. Segundo, nunca tome decisões precipitadas por revelação, profecia, sonhos, algo que o Espírito Santo fala conosco na sede da nossa inteligência também. Só que a gente precisa ter intimidade com Deus, discernimento de espírito, para conseguir discernir, entender. Porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo está falando conosco e é a voz da consciência. Deus colocou em todo o ser humano o que a gente chama de consciência moral. Consciência moral. Todo ser humano nasce com o entendimento do que é certo e do que é errado. Todos os seres humanos, todos, sem exceção, nascem já sabendo dentro dele, uma consciência moral, o que é certo e o que é errado. E quando a gente está servindo a Deus, a gente crê que Deus pode usar o dom da profecia, pode falar conosco na sede da inteligência, nós precisamos ter discernimento de espírito, buscar a Deus em oração, em jejum, leitura da palavra, tendo comunhão com Deus. E aí você vai vivenciando experiências no seu dia a dia, que você vai aprendendo a identificar o que é do Espírito Santo e o que não é do Espírito Santo. É algo do meu coração. Às vezes as pessoas confundem algo que é do nosso coração, que é desejo do nosso coração, com o Espírito Santo, com direção do Espírito Santo. Eu tenho vontade de comprar um carro. Eu vou comprar porque é a direção de Deus. Deus já falou comigo que é a direção de Deus. Às vezes pode ser a direção de Deus, mas você precisa ter convicção. Você não pode simplesmente sair fazendo coisas em nome de Deus quando não é Deus. A Bíblia fala assim: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Quando eu vou trazer a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, ai daquele que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Então eu preciso ter uma vida no altar, uma vida de consagração, buscando a Deus, ser cheio do Espírito Santo, e o Senhor vai guiando os passos, vai dirigindo os passos. Às vezes o Espírito Santo vai nos constranger para não fazer determinadas coisas, vai falar no nosso entendimento para não fazer determinadas coisas, e a gente precisa ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo para saber o que vem de Deus e o que não vem. O primeiro princípio para entender o que vem de Deus e o que não vem é bíblico ou não é bíblico? Começa aí, começa por aí. Primeiro filtro: é bíblico ou não é bíblico? Se não é bíblico, não é a voz de Deus. Se tem algo, de alguma maneira, falando com a pessoa de qualquer ordem que seja, sonho, revelação, pensamento, que não é bíblico, não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Nunca vai ser a voz de Deus. O cânon já fechou. Não vai ser a voz de Deus. Se for nada que é antibíblico, pode ser vindo de Deus. Mas não para por aí. Não está escrito na Bíblia, por exemplo, onde trabalhar. É bíblico trabalhar, mas Deus pode me dirigir, abrir uma porta,
me guiar, me dá uma sabedoria de algo, preparar algo, um trabalho, uma porta aberta. Deus pode agir de algo além do nosso entendimento para preparar algo para nós, sim. Ele pode dirigir para algo que está além do nosso entendimento, e sempre, nunca vai ferir a palavra, já falei isso. Mas Deus pode dirigir aonde congregar, né? Para aquelas pessoas que estão me assistindo, não congrega em igreja nenhuma, né? Deus pode dirigir coisas do meu dia a dia de maneira específica. Eu posso buscar a Deus para tomar direções? Sim. Eu posso pedir sinais para o Senhor de alguma coisa. Gideão pediu, a Bíblia, e Deus não ficou chateado com Gideão. É melhor ser zeloso, cauteloso. De repente, se você não tem certeza que Deus está te guiando para algo, é melhor ser zeloso, cauteloso de não tomar uma decisão se não tem certeza, do que achar que tem certeza e dar uma direção errada. Amém? Então é melhor não tomar uma decisão que você não tem convicção, do que tomar uma decisão que você não tem certeza. Tem pessoa que sai doidamente, vou mudar de cidade, vou não sei para onde, vou passar lá não sei para lugar, nem orou a Deus, não buscou a Deus. Tem quantas vezes na Bíblia nós vemos pessoas fazendo coisa aí que Deus não mandou fazer, e se estrumbicaram, como diz o dito popular, né? Porque tomaram decisões, foram para lugares, fizeram coisas que Deus não mandou fazer, tomou decisões erradas, porque não guiou, não buscou a direção de Deus. Nós temos vários na Bíblia, vários exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo da família de Noemi, que saíram de Israel para uma terra distante, para outro lugar, né? E ali, nessa ida para lá, morre o esposo de Noemi, morre os 2 filhos. Nós temos Josué fez uma aliança com os gibeonitas, porque se vestiram de mendigo, dizendo que estava vindo de uma terra longínqua, e eram povos que eles tinham que vencer, que Deus mandou eles vencer aquele povo que estava entrando na terra prometida, e Deus ia tirar aquele povo de lá. Os gibeonitas, disfarçados de mendigo, falam que estão vindo de longe, pegam um pedaço de pão seco e tal, e engana Josué. E Josué faz uma aliança com os gibeonitas, e depois gera um maior transtorno, porque não podia, eles fizeram uma aliança, e Deus foi testemunha da aliança que eles fizeram. Depois Saul lá na frente vai lá e mata os gibeonitas, e Deus não se agrada, vem uma seca na terra, a descendência de Saul é morta para apagar a ira de Deus. Pensa num transtorno. Então, não tomar decisões que a gente não tem certeza que é a direção de Deus é algo inteligente. Não tem certeza, não faz. Não, vou mudar de cidade. Não, vou largar a mão desse emprego aqui, vou fazer outra coisa. Não, ora a Deus antes, busca a direção do Senhor para fazer as coisas. Pede para Deus as direções, para que Deus abençoe aquilo que vai ser feito. Não vai fazendo abestadamente tudo que dá na cabeça, né? João 10,10 fala que o ladrão, que é o diabo, não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas disse Jesus: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Da mesma maneira que nós podemos ouvir a voz de Deus, ser direcionados pela voz de Deus, caminhar com Deus em obediência, o inimigo também tenta chamar a nossa atenção para nos distrair, atrair e destruir. Para nos distrair, atrair e destruir. Então, se Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, e todas essas ferramentas que eu acabei de falar para vocês,
que são ferramentas benditas e abençoadas em Deus, para que a gente possa reconhecer a voz de Deus, também tem as ações diabólicas. Sim, uma boa proposta, uma proposta que parece coisa boa, mas na verdade é algo diabólico. Uma seta, assim como o Espírito Santo fala conosco no campo da mente, nos guiando, né? Muitas vezes o inimigo lança setas na nossa mente. Quantas pessoas, a depressão ela é uma enfermidade tratável, mas quantas vezes o inimigo aproveitou de uma situação de uma pessoa depressiva e lançou uma seta na sua mente para a pessoa tirar sua própria vida. E isso precisa ser rechaçado, precisa reconhecer que não é a voz de Deus, que não é o Espírito Santo, que não é o Senhor falando, é o diabo querendo fazer a pessoa tirar a própria vida, fazer a pessoa desistir de servir a Deus, fazer a pessoa desistir de tudo. São ações demoníacas. Quantas vezes nós podemos ouvir a voz de Deus através de uma edificação espiritual, de uma pregação da palavra de Deus, de um ensino da palavra de Deus, de um conselho de alguém que é temente a Deus. E também ouvimos pessoas às vezes emitindo críticas, falando de nós coisas que nós não merecemos, caluniando, difamando, inventando, ofendendo, e são coisas que também não são de Deus. Não, é do diabo. E aí a gente precisa reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. Então, o que vem de Deus, é guiado por Deus, tem respaldo pela palavra de Deus. Agora, o que não é de Deus, o que acontece? Que é diabólico, mata, rouba e destrói. O que não vem de Deus são conselhos, palavras, direções que matam, roubam e destroem. E, amém? Quem está entendendo? São palavras de... E aí a gente não pode aceitar absorver essas palavras no nosso coração, guardando mágoa, guardando ódio, guardando rancor. Pastor Paulinho, Deus abençoe, seja bem-vindo. Guardando mágoa, guardando ódio, guardando rancor no coração. Porque às vezes são palavras que foram liberadas, que não vêm de Deus, e aí a gente aceita aquilo, aquelas palavras que a gente se entristece, a gente guarda no coração e a gente se ofende. E a gente se ofende, e viver ofendido atrapalha a bênção de Deus. Se ofender, você pode se entristecer com alguém te criticou, te difamou, falou mal de você, falou coisas que você não merece. E você tem duas coisas a fazer com isso: descarta, lança fora, coloca nas mãos de Deus, fala: Senhor, eu não sou o que vocês estão falando de mim, eu não estou fazendo o que vocês estão falando de mim, eu estou sendo esculhambado, eu estou sendo ofendido, né? Estou sendo criticado, difamado por coisas que eu não mereço, que eu não fiz na verdade. Amém, Paulinho? Tamo junto, Deus abençoe. Eu estou sendo achincalhado por coisas que eu não mereço, que eu não fiz. Você ora a Deus, fala: Senhor, eu te apresento, meu Senhor, nas tuas mãos, ó Deus. Eu estou sendo achincalhado, acabado em todos os aspectos, às vezes até na moral da pessoa. E o que você faz? Apresenta a Deus, fala: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, e eu não sou o que as pessoas estão dizendo de mim.
Eu não estou fazendo o que eles estão dizendo que eu estou fazendo. Você está inocente, se você está inocente. E você coloca nas mãos de Deus e deixa a pessoa em paz. Você não vai requerer, não, eu quero que seja fulminado, eu quero que morra, eu quero que arranque um pedaço. Não, irmãos, nós não somos desse espírito, não. Ora, apresenta a tua causa a Deus e perdoa. Deixa cada um viver aquilo que é automático. Semeia, colhe. Aquilo que planta, colhe. Tudo quanto o homem plantar vai colher. Então, eu não devo segurar. A pessoa mais beneficiada com o perdão é quem perdoa. A pessoa mais abençoada com o perdão é quem perdoa, porque você fica livre. Quer se vingar de alguém? Ter um dia de sucesso, entre aspas? Se vingue. Me vinguei, um dia de sucesso. Para a cabeça de quem pensa assim. Quer ter sucesso na sua vida? Perdoe. Quantas pessoas, em nome de uma vingança de algo, acabaram com a sua vida? Vou fazer pagar. Acabaram com a sua própria vida. Vai ver o que eu vou fazer. Não, você está acabando com a sua própria vida. O maior beneficiado de quem perdoa é você mesmo. Você é o maior beneficiado de quem perdoa. Ao perdoar, você é o maior beneficiado. Então, não assuma, não pegue para você, não tome posse de palavras que não vêm de Deus, que não são guiadas pelo Espírito, que não são bíblicas. Coisas que não somam, é antibíblico, não vem de Deus, não está na palavra de Deus. Descarta, filho. Entra no ouvido e sai pelo outro. Apresenta a Deus, perdoa e segue tua vida. Amém? Quem entendeu? Por quê? Às vezes eu preciso ser guiado pela voz de Deus. Para ser guiado pela Deus, a Bíblia fala: se vós perdoardes as ofensas dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Se vós não perdoardes as ofensas dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se você perdoa, você é perdoado por Deus. Se você não perdoa, se você retém o perdão, você não é perdoado por Deus. Então a coisa mais sábia a fazer, se quiser manter um bom relacionamento com Deus, Pastor Márcio, Deus abençoe. Se você quer manter um bom relacionamento com Deus, se quer ouvir a voz de Deus, se você quer que a voz do Espírito te guie, você precisa perdoar. Se você retém perdão, Deus só perdoa quem perdoa. Deus só perdoa quem libera perdão. Então, se você retém perdão, Deus também não te perdoa. Então não vai dar para caminhar com Deus sem perdoar. Então a gente tem que liberar perdão. A gente tem que liberar perdão, tem que caminhar uma vida de liberar perdão. Construir uma vida disso. Jesus estava na cruz e ele falou: perdoa-lhes os seus agressores, eles não sabem o que fazem. Então, se a gente quiser ser guiado pelo Espírito, ouvir a voz de Deus, nós estamos precisando perdoar, porque nós vamos ter conexão com Deus. E por quê? Porque o diabo, ele mata, rouba e destrói. E nós, ou a gente atenta para a voz de Deus, ou a gente atenta para a voz das trevas. Por que você não faz isso? Por que você não pega o que não é seu? Por que você não sai com aquela mulher? Por que você não faz tal coisa? Por que você não fuma um cigarro? Por que você não toma uma bebida alcoólica? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? As tentações, isso chama-se tentação. É a voz do diabo. Por que você não tira a sua vida? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? A voz do diabo. Então, eu preciso reconhecer que aquilo não é de Deus. Eu não aceito. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Toda obra maléfica, diabólica das trevas, quando vier algo na tua mente contrário à palavra de Deus, contrário, é orar e repreender na autoridade do nome do Senhor Jesus. É buscar em oração, é ser cheio do Espírito Santo. Jejum, oração, leitura da palavra,
quando vier as tentações no campo da mente, orar e repreender no nome de Jesus, repreender toda ação demoníaca, diabólica, porque a Bíblia, aí vem a Bíblia, aí já estou terminando já quase. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, a sede da inteligência, guarda a tua mente de toda ação que não vem de Deus, reconheça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, e não dê atenção para a voz das trevas, seja de qual ordem ela estiver vindo, seja via tentação, ofensas que os outros emitem, falta de perdão, ou seja, tudo que não é bíblico, tudo que não soma na sua vida, descarta, tira da tua vida, porque a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Olha o que fala em Deuteronômio capítulo 30, e aí já vamos para os últimos. Deuteronômio capítulo 30, olha essa palavra, versículo 15 aqui, mas dá uma orientação para nós que cabe para esse nosso assunto. Ó. Vejam, hoje proponho a vocês a vida e prosperidade, ou morte e o mal. Quem é que propõe diante de nós hoje a vida, a morte, propõe a vida e prosperidade, a morte e o mal? Cristo ou o diabo? Por quê? Aqui Deus está falando, hoje proponho a vocês a vida e prosperidade, ou morte e o mal. Só que o inimigo que mata, rouba e destrói, ele fica procurando meios, porque o diabo sabe que ele não pode derrubar um crente. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Ele, a não ser que for uma permissão de Deus, ele sabe que ele não pode derrubar um crente, a não ser que seja por um meio que ele dê brecha. Não é macumba, nem inveja, nem isso, né? Não, ele não pode tocar no homem de Deus, na mulher de Deus, a não ser que seja uma permissão de Deus, como no caso da vida de Jó, né? Mas a Bíblia fala que Deus restituiu a vida de Jó. Então assim, quando você olha a vida, a morte, a vida, a prosperidade ou morte e o mal, ou seja, o diabo ele está sempre tentando fazer a gente cair em algo que ele coloca na nossa frente, porque ele sabe que quando quebra o mandamento, quebra a aliança com Deus, abre um precedente, abre uma brecha. Então, quando ele tenta derrubar a pessoa de uma forma e não funciona, ele tenta tirar a pessoa da obediência, porque se a pessoa sai da obediência, abre um precedente. Olha lá, veja, hoje proponho a vocês vida, prosperidade ou morte e mal. Ordeno hoje que ame o Senhor, o seu Deus, que sigam os caminhos traçados por Ele e que guardem os seus mandamentos, leis e ordenança. Somente assim vocês poderão viver e se tornar uma grande nação. E o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês e a terra de que vão tomar posse. Deus vai abençoar se obedecer. Tem a bênção de Deus para quem obedece, querendo ou não. Deus abençoa os seus servos, é bíblico. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, reconhecendo a voz de Deus, se o coração desviar, sede da inteligência, não quiser ouvir a voz de Deus, não quiser dar atenção à palavra de Deus, não quiser obedecer a palavra de Deus e der atenção ao maligno, mas se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, e se forem atraídos e levados a servir a outros deuses, prostrando-se diante deles, então declaro hoje que vocês certamente morrerão e não terão vida longa na terra em logo vão entrar e da qual vão tomar posse ao passarem pelo Rio Jordão. Ou seja, não se deixe levar pelas vozes do engano, da mentira.
O diabo é o pai da mentira. Quando mente, fala do que lhe é próprio. Não se deixe levar pelas mentiras do diabo, do que ele diz sobre você. Ah, você não presta, você não é nada, você é isso, você é aquilo. Quantas ofensas, quantas coisas, talvez pessoas podem estar liberando sobre a sua vida, coisas que você não merece. Não dê ouvido ao diabo, o diabo é o pai da mentira. Quando mente, fala do que lhe é próprio. Ouça a verdade, ouça a palavra de Deus, dê ouvido à voz de Deus, dê ouvido à voz do Senhor que fala conosco. O meio principal, a palavra, a palavra, a palavra. Todos os outros meios são secundários hoje. Sonho, revelação de profecia, sede da inteligência são secundários, vem depois da palavra. Porque um pensamento ele é certo ou errado. Como que eu sei se ele é certo ou errado? Se ele é bíblico ou não. Se ele não for bíblico, eu não aceito. Se for bíblico, eu aceito. Que não vem de Deus. Aquilo que não é bíblico não vem de Deus. Então você ora e repreende, não aceita aquilo que não vem de Deus. Reconheça a voz do Senhor, do Espírito Santo, e você com certeza vai ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida física, material e espiritual. Amém? Gente, hoje a live foi um pouco mais extensa aí, né? Um assunto tão complexo, tão poderoso em Deus. Compartilha com alguém, abençoa a vida de alguém. Puder assistir depois com mais tempo, pegando mais detalhes. Aqui um estudo praticamente um estudo bíblico aí hoje, né? Muito profundo, e eu creio que há de abençoar aí a vida dos meus irmãos, todos os meus irmãos, no nome de Jesus, tá bom? Tamo junto, vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por este estudo bíblico, por essa palavra. Nós repreendemos, Senhor, todo mal, em nome de Jesus. Saia todo mal, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescentam dores, Senhor, possa estar na vida dos teus servos, físico, material, espiritual. Abençoa o lar, a casa, a família, o trabalho das mãos, a saúde, a mente, saúde mental, psicológica. Em nome de Jesus, todo mal saia na autoridade, no nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Abençoa o lar, a paz, a alegria do Espírito Santo, a bênção do Senhor sobre os lares, sobre a vida. Em nome de Jesus, guia, Senhor, a vida deles. Abençoa, Pai, com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Livra eles de todo mal. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, possa estar na vida deles. Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Com o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus, amém e amém. A paz, Senhor, amados, Deus abençoe. Uma semana bendita, abençoada para vocês, né? Final de semana aí abençoado, de feriado aí para muitos, né? Um salve aí para todo mundo aí, em nome de Jesus.